E se você tiver um tempinho, aí a gente corre, vai no mercado comer uma carnezinha de sol com queijo de coalho e um refrigerante. E Delícia que tem aqui. judia de mim, só porque eu tô longe, mas tudo bem. Você me paga, literalmente você me Quando, paga. pronto, anote quando você vem aqui, a gente vai no Jorge para comer essa Combinadíssimo. carnezinha de sol com queijo de coalho. Combinadíssimo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espiritismo Cast. Hoje, o programa especial Entre Amigos, que eu estou recebendo um amigo querido do coração e que tem muitas dúvidas ainda como é que aconteceu tudo na vida dele. O programa Entre Amigos tem o objetivo de conhecer a personagem, a personalidade daquele amigo e, claro, também tem que ser meu amigo. E como a gente, nos encontros da vida, né, que a gente viaja, vai, se encontra, quase não dá tempo da gente conversar um com o outro sobre diversos assuntos, é aquela correria, cada um para um canto, ou a gente se encontra no palco, como é o caso do meu amigo de hoje. Então eu resolvi fazer esse programa para saber um pouco mais desses queridos que a vida trouxe um reencontro pra gente. Hoje eu estou com o meu querido amigo Edgar Diniz. Ei, querido, você já tá na telinha, tá chique. Quem tá aí, é o poeta ou é Edgar? Agora tá o poeta. Ah, O poeta que chegou. maravilha. O chapéuzinho, se o Edgar não usar o chapéuzinho, eu não dou conta. Me parece um pouco estranho assim. É feito Superman e Clark Kent, Exatamente, né? é bem O por aí. óculos diferencia. Que legal, querido. Obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite assim tão carinhosamente. Eu espero que seja bom para você hoje. Vamos ver, não sei, quem sabe. Tenho muitas perguntinhas aqui para fazer. Na verdade, eu não sou jornalista, mas é um grande prazer poder colocar aqui os meus queridos amigos, o que eles fazem na vida, o que eles representam e também todo o trabalho profissional e também na doutrina espírita. Mas que bom que estamos juntos, então vamos começar pelo começo. Quem é Edgar Diniz? Então eu quero que você conte assim, quem é o Edgar? Onde nasceu? O que fez? Quais foram os sonhos? Fale o que você quiser. Isso aqui não é um programa de Marília Gabriela, não. Então você tem o tempo que você quiser, fale o que você quiser e a gente vai batendo papo aí. Quem é o Edgar? Para os versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o Mestre Jesus, seguindo eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar. De Patos eu sou e me chamo Edgar, carrego também no meu nome o Diniz, eu canto os meus versos, assim sou feliz, nos 10 de galope na beira do mar. Eu vim para educar, esse é meu papel, cumprir a tarefa que eu vim para cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em cordel. O bem ao irmão é o tesouro fiel, e quando partir é o que quero levar, no céu, no sorriso, manhã encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, meu guia, voltar outra vez para fazer poesia, nos 10 de galope na beira do mar. Pronto, esse sou eu. Ah, que coisa linda! Eu ia falar para começar com um poema, mas aí você foi danado, né? Você já passou assim o resumão. Mas não quero nada de resumão. Bom, todo mundo já percebeu. Todo mundo já percebeu que o Edgar é poeta, né? Mas assim, onde você nasceu? É Patos. Vamos lá. Eu sou de Patos, na Paraíba, né? Hoje eu moro aqui em Pernambuco, moro numa cidade chamada Paulista, que é região metropolitana do Recife, né? Que Sim. É tudo juntinho um do outro. Então eu moro pertinho do Recife, né? Pertinho de Olinda, mas sou de Patos, né? Na Paraíba, e vim para cá na minha adolescência, né? Vivi minha infância e boa parte da minha adolescência em Patos. Né? E foi lá também que eu me identifiquei com a poesia, foi lá que eu percebi os primeiros toques da poesia na minha vida, e é muito interessante como às vezes um caminho já está, de certa forma, trilhado para a gente, e a gente não entende, né?
Sim. Assim, eu lembro que quando eu morava em Patos, uma vez eu estava andando no centro da cidade, cidade do interior, tem aquelas festas que duram um mês, né? Que geralmente é a festa da padroeira da cidade, enfim. E em Patos tinha essa festa no centro da cidade, que tinha barracas, tinha parques, enfim. Eu estava andando na rua e toda cidade do interior tem um doido, né? E em Patos tinha esse doido que é chamado, eu ainda lembro, Quioto o nome dele. Quioto, na verdade, era um cara muito inteligente, andava com aqueles óculos fundo de garrafa e filosofava na rua, era muito interessante isso. Legal. E mais pro interior era o doido da cidade, né? E uma vez eu estava andando assim, Quioto chegou para mim e disse, vê que interessante, ele chegou para mim e disse, eu posso lhe escrever uma poesia? Eu disse, claro, mestre. Ele pegou um papel e escreveu um soneto, e na época eu não sabia nem o que era um soneto, assim, ele escreveu um soneto de Cruz e Souza, e me entregou esse soneto e colocou assim, leia sobre Castro Alves, Rui Barbosa, e botou na parte de trás de soneto. Aí eu guardei, na verdade eu ainda tenho esse papel guardado comigo. Que idade você tinha? Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, assim. E ele era um louco, né? Tempo, viu? Faz quase nada, aí, imagina. Aí eu cheguei em casa e, claro, nós não tínhamos o Google na época, né? Para fazer uma pesquisa de quem era Cruz e Souza. Então eu fui naquelas estantes que tem em casas assim do interior e fui procurar alguns livros que minha mãe gostava muito de ler. Minha mãe lia muito livros de Agatha Christie, sabe? Esses livros assim de suspense, né? Romance. Ela tem muitos livros. Aí eu fui procurar entre os livros dela se tinha algum livro que falasse de Cruz e Souza, mas não tinha um livro que falasse de Cruz e Souza. Tinha um livro de um poeta que está aqui atrás, ó, que é esse aqui. Esse é meu livro de vida. O Profeta, Gibran. De Khalil Gibran. Então eu achei esse livro, que tem essa mesma época, esse mesmo tempo, essa mesma idade. E quando eu li esse livro, eu achei maravilhoso o formato que Khalil Gibran fala. Não é um livro de poesia, é um romance, mas ele é muito poético. Eu não sei se você já leu Khalil Gibran. Não, ainda não. E ele é magnífico, assim. Esse livro, Profeta, ele fala de um homem que morava numa ilha e ele vai embora. E ele é um profeta da ilha e ele vai embora. E quando ele vai embora, as pessoas vão até a embarcação e cada um pede alguma coisa a ele. E diz assim, mestre, fala-nos do amor, fala-nos dos filhos, enfim, do trabalho. E ele sai falando de uma forma bem melódica, assim. E eu achei incrível quando eu li esse livro. Eu disse, poxa, que magnífico. E aí, esse livro me encantou tanto, mas ficou lá no meu inconsciente, né? Sim. Então eu vim para a capital, né, para trabalhar esses negócios, e fui caminhando na vida, e a poesia sem entrar na minha vida. Entrava em alguns escritos, né? E como hobby? O interessante, como hobby, né? Assim, e, claro, e os amores platônicos, né? Então vamos escrever uns versos para os amores platônicos, né? Opa, para isso que a arte exatamente. Aí, uma vez, mano, eu trabalhava numa madeireira, eu era vendedor de uma madeireira, mas aquele trabalho que você faz, você diz, não é isso, né? Muitos trabalhos a gente vai fazendo e dizendo, não é isso. Por enquanto ainda é. Aí eu fui para uma palestra, aquelas palestras motivacionais, chamaram um escritor que tinha aqueles livros motivacionais e tal, e quando ele estava falando lá no palco, uma voz interior veio assim para mim e disse assim, é isso que você vai fazer. Ah, que maravilha. Aí eu imaginei, eu disse, meu velho, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vi uma plateia enorme assim, devia ter, eu acho que 500, sei lá, 600 pessoas. Eu disse, rapaz, como é que eu vou falar sobre isso? Aí, enfim, mas aí ficou no inconsciente. E foi somando. Aí depois eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de História, me formei, fiz pós-graduação em História do Nordeste e encontrei na minha sala um poeta cordelista. E ele disse, Edgar, por que tu não pega essas poesias que você tem e transforma em literatura de cordel? Eu disse, como é que funciona? Ele me ensinou como é que funcionava, né? As regras, as rimas, as divisões de sílabas poéticas, tudo isso tem no cordel. Aí eu comecei a dar algumas aulas nas escolas que meus amigos já estavam ensinando, e nesse tempo eu disse, rapaz, eu vou fazer um projeto. Nessa época eu já era representante comercial de acessório de carros. Gente, tudo a ver. Parece a minha história. Aí assim.
Aí eu comecei a fazer oficinas para os meus amigos, ia nas escolas deles, assim, bem de graça mesmo, só para exercitar. Aí eu tive uma vontade de fazer um projeto chamado Educando em Cordel, e fiz esse projeto e comecei a dar oficina nas escolas, aí foi onde gerou esses meus filhos aqui, ó. E é esse aqui, Educando em Cordel. Há quanto tempo tem? Eles têm 10 anos, esses meninos que aqui. Lindo, estão com 10 anos. Gente. E é um livro que ensina crianças a fazer poesia. Aí o projeto Educando em Cordel se transformou num projeto de vida e comecei a fazer oficinas, né, palestras e tal, até que no centro que eu sou trabalhador, que é o Seara de Deus, que você conhece muito bem. Sim, nosso querido Seara. Você mora pertinho Seara dele? Em Paulista, né? É perto? Porque aqui tudo é perto, né? Que em 15 minutos, eu já morei mais perto, mas agora eu moro a uns 15 minutos dele. Pertinho. Aí, perto. Aí a gente fazia uns estudos, né, no Seara e tal. Aí sempre Mário Jorge, nosso amigo Mário Jorge, dizia: Edgar, termina com a poesia. Ah, que lindo. Aí até que um grande dia no Cimesp, que eu acho que você não conhece o Cimesp, não conheço. Ouvi falar já. Que foi onde? Bom, não vou falar porque essa pergunta final. Mas sim, conheço o Cimesp. Já estraguei toda a surpresa. Mas tudo bem. Aí uma vez teve o Cimesp, né? Todos os anos tem. Aí Mário Jorge disse: Edgar, eu quero que você recite umas poesias no Cimesp. Eu disse: Mário Jorge, não tem condições, porque o Cimesp e para 3 mil pessoas. Cimesp, de 500 para 3 mil é uma diferença um pouco maior. Eu estava preparado para 500. Então mas foi lá a sua estreia? Assim, estreia em grandes palcos. Que legal. Aí, não foi naquele ano que eu te conheci, né? Sim, foi, claro. Acho que uns 3, 4 anos atrás. Mas eu disse: poxa, eu vou pro palco de Cimesp. No palco de Cimesp, Fernando Cordel, Evandro Oliva. Evandro Oliva você nem conhecia, não vem com essa história, não. Não vem com essa história. Aí pronto, quando eu me vi ali com 3 mil pessoas, aí me veio na rapidez, né, do que o tempo é, e me fiz uma retrospectiva de tudo e disse: poxa, aqui estou eu recitando poesia, não para 500, mas para 3 mil pessoas. E claro, lembrei de minha mainha, né, que nunca me viu recitar uma poesia. Sério? Ela foi embora muito cedo? Ela foi mais de 15 anos, assim. E na época eu era apenas um adolescente visionário e tal, que gostava da leitura, mas que não era um poeta. Então mas com certeza ela estava sentada, estava lá na plateia e te viu, sim. No plano espiritual, com certeza. Mas continua, eu te cortei. Você estava nessa hora? Não. Lembrou da sua mãe? Lembrei, né, que minha mãe eu acho que é a minha inspiração poética de sempre. E por isso que eu escrevi: se você voltar amanhã, depois eu declamo para você. Por favor, a hora que você quiser declamar qualquer coisa, a live, que não é uma live, é um vídeo, é seu, viu, meu amigo? Então aqui, assim, a gente não tem muito roteiro, você fique à vontade, fale a hora que você quiser, que pra gente é presente isso. Então, já que eu falei dessa minha trajetória, eu fiz essa poesia para ela quando ela partiu, né? Depois de um tempo, quando eu comecei esse meu processo de poesia, depois de escrever, uma das minhas primeiras poesias tem que ser dedicada à minha mãe. Aí eu escrevi Se Você Voltar Amanhã, que é uma poesia como se fosse uma criança escrevendo para a mãe, né? Que nós somos eternas crianças para as nossas mães, né? Sim, aí eu escrevi assim: manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. Quando você foi embora, a partir da mesma hora, um pedacinho de mim, bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo. Trago rosas lá do mato e te enche de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar, vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar, do seu lado eu vou estar, antes que a senhora note. Declaro minha mãezinha, não vou malhar para riar. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro não faço mais não. E quando contigo andar, prometo não vou soltar mais nunca de tua mão. Se você adoecer, me prepara um remedinho.
lavo os pratos do almoço, de manhã eu corto o capim, dou comida para a galinha quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, boto o rádio lá no quarto e calo os bichos do mato, manda a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando um dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito painho que um dia nos deixou numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desbuiando o feijão, e quando em casa eu chegar, do trabalho eu vou te dar um cheiro no coração. Manhã não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero a minha caminha, suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando o meu lençol cair, não quero nem me engolir, deixo que a senhora apanha. Pede para papai do céu para a senhora voltar, se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso uma frase bem bonitinha e vou pro céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar, mãe. Ah, meu Deus do céu. Como é que você consegue fazer isso? Sem se emocionar, eu não sei. Mas é... Não, mas eu tô, assim, né, toda vez que eu recito essa poesia, eu fico... Nossa Senhora, que é isso? Que coisa assim, mais ela linda. Coisa mais linda. Ela me é como se fosse um roteirozinho da minha vida, ela. Coisa mais linda. Mas Que é declaração isso, de amor, que maravilha. E aí você já disse da sua carreira, mostra de novo aí o Educando em Cordel. Como é que funciona isso? Explica esse projeto. Olha, esse aqui é o Fundamental 1 e esse aqui é Fundamental 2. Isso é a escola que adota? Isso. Como é que funciona? A escola, os alunos adotam um livro, né? A escola coloca na lista de material de livros para didáticos, aí o aluno adquire. Eu faço uma formação para os professores, porque antes eu fazia um trabalho direto com os alunos. Mas o que é que eu notei? Quando a gente faz direto com os alunos, de certa forma os professores ficam um pouco afastados do trabalho. Então eu resolvi fazer uma formação com os professores, e isso numa questão interdisciplinar, sem ser só o professor de português, de história, enfim. Eu faço uma formação para todos os professores, matemática, em todas as áreas, para que dentro da formação dos professores, eles primeiro entendam o que é que está se passando, e depois façam algum trabalho com os alunos durante o ano, para que no final disso nós tenhamos um encontro com o autor. E esse encontro pode ser um momento de autógrafos, pode ser um sarau de poesia. Para que isso? Porque eu acho importantíssimo os alunos conhecerem o autor do livro. Porque, não sei na sua época, mas na minha época, conhecer Rui Barbosa, Castro Alves, Cecília, Vinícius de Moraes, é quase impossível. Então... Fora os que tinham morrido, né, só se fosse em algum uma centro, sessão né? mediúnica. A sessão mediúnica. Se não fosse nesse formato, seria muito difícil. Então, é muito interessante quando a gente chega e os estudantes, eles olham para a gente, e os olhinhos brilham, e eles abrem o livro assim, o livro tem minha foto, né? Aí fica olhando o livro assim, e olhando para mim, como que diz, você ele. Do livro e tal. Que lindo, gente. É ele. Que barato. Isso é maravilhoso demais, é uma riqueza. E quem quiser adotar, faz o quê? Entra em contato. Eu vou colocar suas redes aqui o tempo todo, tá? Pronto. A gente faz para todo o Brasil, né? Quem quiser, a gente manda os livros e, se normalizar, a gente faz um jeitinho de ir ali, até visita, no local. Você não faz por conferência também? Olha o que a gente está fazendo agora. Já que não pode se ver, claro. A gente conversa do mesmo jeito. Ah, que legal, gostei. Nessa pandemia, né, eu tenho feito muito esse trabalho para as escolas, assim, trabalho com os alunos, né, através desses meios que são o que temos hoje, né? E que bom, mas claro, né? Que o encontro presencial é bom. Você já imaginou essa pandemia, sei lá, 30 anos atrás? Que não tinha nem smartphone, 20 anos atrás. O que o povo ia fazer? Meu Deus do céu. Eu recebi uma imagem da década de 20, né? Quando teve a gripe espanhola e tal. Sim. E é uma foto assim, as crianças na frente do rádio escrevendo, né? Aí tem dizendo, a primeira aula online. Né? Tá vendo? É verdade.
tem razão. É uma teleaula mesmo. E me diz uma coisa, você casou, teve filhos, como é que é? Conta do Edgar. Eita, aí isso aí vai, Vai vai se longe? estender, vai se estender um pouco, Pode brincando. fazer um poema também, não tem problema. Eu fui casado, eu tenho um filho de 19 anos. Olha, isso eu não sabia. E meu filhão, o amor da minha vida, Que Arthur, lindo. é grande demais, meu filho é grande demais. E aí, enfim, as imaturidades, as coisas da vida aí, né, vários fatores, né? Então nós nos separamos e eu fui, aí fui viver um pouco de Edgar, né? Sim. E hoje estou casado novamente, né? Minha esposa se chama Andresa. Nós temos Querida, beijo. Beijo, Andressa. recebi um kitzinho que veio com ela, né? Que são três enteados. Ah, que lindo. Bruna que tem 18, Fabinho que tem 13 e Princesa que tem 5 anos, que é a minha cadelinha. Ah, que coisa mais linda. Ela tá aí perto? Depois você mostra pra Não, gente. se ela tiver. Claro, mas se ela tivesse aqui. Não tinha live. Ela fica nos meus pés, se passar um cachorro lá fora, ela vai latir. Ah, eu ouvi ela no comecinho, quando a gente tava conversando, eu vi. Foi ela, então, Isso. que deu umas latidinhas. Que legal. E como é que você conheceu o espiritismo em si? Assim, como o espiritismo apareceu na sua vida? Seus pais eram espíritos? Sua mãe era espírita? Nada. Minha mãe, assim, foi a pessoa mais espiritualista que eu conheci. Minha mãe era católica de se arrumar para ir para a missa no domingo. E me arrumar também para ir para a missa. Então, só que minha mãe tinha uma espiritualidade incrível. Assim. Ela era católica por conta que cidades pequenas, né? Você tem que ser católico. Né? Exatamente. Então, mas ela tinha uma visão muito ampliada, assim, né? Por conta da leitura mesmo. Meu pai não. Meu pai era um homem do interior, um homem bruto do interior, né? Não bruto na questão de violência, mas de bruteza, de força, assim, sim, né? Sim. Não era um homem sensível. Então, meu pai, de certa forma, acho que fez uma caminhada de acordo com o que ele aprendeu, então nós não fomos muito presentes, meu pai viajava muito, meu pai bebia muito, meu pai fumava, e ele desencarnou por conta da bebida e do fumo. E nós nunca tivemos um contato muito assim de pai para filho. Por exemplo, meu pai nunca chegou para mim, né? Eu sou Edgar, ele também é Edgar, eu sou Edgar Júnior, e ele nunca chegou para mim, por exemplo, Júnior, como é que tá na escola, como é que tá o trabalho, enfim, nós nunca tivemos esses diálogos assim, sabe? Entendi. Eram diálogos muito dispersos. E o mais interessante disso, Evandro, eu queria falar para você isso, foi na época que meu pai desencarnou, né? Eu morava já no Recife e meu pai desencarnou em Patos. E eu fui até Patos para o funeral dele. Assim. Sim. E no interior, não sei se você sabe, mas os caixões eles ficam na sala de casa. Ah, ainda ficava. Aqui era assim, mas na época dos meus avós, eu não peguei muito isso. Assim, no centro da cidade nem tanto, mas nos bairros mais afastados ainda é assim. Aí eu estava aí na sala da casa dele, estava lá o caixão, né? E eu refletindo um pouco sobre essa questão nossa, né? Eu e meu pai, de não ter um encontro. Nessa vida nós não tivemos um encontro, né? Nesse sentido. E eu fiquei olhando ali, entrei no corredor da casa dele. Quando eu entrei no corredor da casa dele, tinha uma estante, assim, aqueles corredores que são bem compridos, né? De interior. E na estante da casa dele tinha uma foto minha, uma foto assim com meu filho. E eu fiquei pensando, que a gente chama retrato, né? Um retrato. Tá? Sim, sim. E eu fiquei olhando o retrato assim, dizendo, poxa, meu pai nunca disse que me amava, meu pai nunca conversou comigo, mas tinha uma foto minha na estante da casa dele, né? E eu lembro que nessa época eu tinha assistido um filme chamado Gonzaga, de pai para filho, que é a história de Luiz Gonzaga e de Gonzaguinha, né? Que eles também não se encontraram na vida, porém, nos últimos dias de vida deles, assim, eles tiveram um encontro embaixo de uma árvore,
e em que Gonzaguinha estava gravando a história do pai, né? E eles ficam conversando e dialogando sobre isso, e Gonzaguinha dizendo, pai, eu não queria que você, assim, viajasse tanto, eu queria que você fosse meu pai. E você queria que eu fosse doutor, mas eu não quero ser doutor, eu quero ser cantor, né? E nessa conversa dele, nesse diálogo, eles se encontram e começam a fazer shows juntos e tal. E eu, lembrando disso, eu cheguei em casa e escrevi uma poesia para o meu pai chamada Retrato, onde eu disse assim, foi embora o meu pai, o meu legado, e um pouco de mim também morreu. Cada passo que dei não foi só meu, cada escolha que fiz tem seu traçado. Se já quis de outra forma ser amado, aprendendo dele essa lição, aprendi que o amor não tem razão. Cada amor tem seu jeito e seu formato. Hoje guardo, meu pai, o seu retrato e a lembrança de ti no coração. A presença não foi nossa aliada, o carinho não esteve ao nosso lado. Mas na vida nem tudo é marcado pelo beijo ou a lágrima derramada. A presença de ti está registrada pelo ato que vi no último dia, quando a dor no meu peito se estendia. Por achar que não era importante, a minha foto estava em sua estante, no local onde ele sempre via. Aí eu fiz essa coisa linda, gente. Que coisa mais linda. Mas é isso, aí eu percebi que o amor tem seus formatos, né? Sem dúvida. Mas aí a gente estava no espiritismo. A sua mãe era mais espiritualizada. Sim, e como é que você foi pisar numa casa espírita? Ou ela foi? Pronto, não, minha mãe não foi espírita. Não foi. Minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, eu sou o caçula, eu tenho uma irmã e um irmão. Olha que legal. Sou o caçulinha. Aí minha irmã mora aqui no Recife e meu irmão ainda mora lá na Paraíba. E minha irmã tem uma mediunidade incrível, assim, sabe? Só que ela tem medo de exercitar isso, mas ela tem uma mediunidade e é espírita também. E ela frequentava um centro chamado Bezerra de Menezes, que ficava em Olinda. E ela disse, vamos um dia pro centro e tal. E eu sempre fui muito curioso, Armando, assim. Dizem que a gente vai pelo espiritismo ou pela dor ou pelo amor. Eu fui pela curiosidade. Tá vendo? Tem um terceiro caminho aí. É o terceiro caminho. Porque eu achava interessante, assim, essas questões que o povo dizia assim, não sei o que é Deus, não sei o que é o diabo. Aí eu ficava dizendo, pai, como é essa questão do diabo que eu não consigo entender muito não, sabe? Aí eu digo, eu vou entender um pouco isso, porque eu não consigo entender como existe um Deus supremo, bondoso, enfim, existe essa questão do anjo caído, né, que estava lá e disse, Deus, eu não estou gostando muito disso não, que você está puxando a sardinha para outro, para mim não, então eu não vou mais ficar aqui não. Aí eu disse, sim, mas se é anjo, é perfeito. Mas se é perfeito, como é que tem vaidade? Como é que tem ciúme? Pois é. O ciúme é de quem é imperfeito, né? Eu disse, rapaz, tem que ter explicação para esse negócio. Aí fui para o centro, Bezerra de Menezes, comecei a fazer umas leituras do livro dos espíritos e tal, e comecei a fazer alguns trabalhos. Agora, eu nunca me identifiquei muito com os trabalhos mediúnicos em casas espíritas, sabe? Uhum. Eu acho que por conta também dessa minha curiosidade que se torna um pouco também cético, sabe? Eu gosto muito da filosofia e da ciência do espiritismo, eu acho maravilhoso, sabe? Sim. E isso me atrai muito. Mas, claro, faço campanha do quilo, faço o trabalho da pomada, do vovô Pedro, que a gente fabrica no Seara de Deus. Sim. Aí, pronto, depois do Bezerra, eu fui para o Janga, né, que é o bairro onde fica o Seara, conheci o Seara e comecei os trabalhos lá, que é o trabalho, aí faço o trabalho lá da pomada do vovô Pedro. Você participa do trabalho da confecção da pomada? Da pomada, né? Da pomada faço também um trabalho maravilhoso, assim. Eu acho que diante dos trabalhos que eu já fiz em centros, assim, a da pomada do vovô Pedro é um que parece que a gente está no céu. Imagina, a Valda já falou coisas lindíssimas, Valdinha Cedícias, nossa querida. E olhe que minha visão é limitada, né? Uhum. Então, tem pessoas que vai fazer o trabalho da pomada que eles dizem assim, Edgar, eu estou olhando agora para o teto do Seara aqui e não tem teto. É de noite e está estrelado. Dá uma invejinha boa nessa hora, porque sinceramente eu também não vejo nada, não consigo nada, mas já pensou se a gente fosse ostensivo assim, vidente desse jeito? Que coisa mais linda seria. Meu Deus. Que legal. E faço também um trabalho no Hospital da Miroeira, que é o hospital de Hanseníase que tem aqui, e que também esse trabalho é
uma ramificação da pomada, né? Que a pomada, de certa feita, assim, ela veio para cá para que fosse trabalhada também nesse hospital. Então, nós levamos a pomada e fazemos um trabalho de evangelização. Eu também declamo as poesias para eles, porque hoje também é um hospital para dependentes químicos, né? Do alcoolismo. E pronto, aí temos esse trabalho também no Hospital da Miroeira, que infelizmente faz um tempinho que a gente não vai, né, por conta de tudo. Sim. Mas que é um trabalho maravilhoso. É também em Paulista esse hospital? O hospital fica em Paulista. Tá, que lindo. Ah, que maravilha. Então, se você puder falar e vai me orientar para a hora que eu fizer a edição, seu Instagram? É Poeta Edgar. Poeta Edgar. Poeta Edgar. Você tem canal de YouTube? Ainda não. Outro dia eu também, procurei. Tem também? Poeta Edgar? Tem. Poeta Edgar Diniz. Ah, Poeta Edgar Diniz. Legal, que eu vou estar colocando tudo aqui. E você participa lá do nosso querido Seara de Deus, que eu estou morrendo de saudade de vocês todos aí. Tá E olha o que eu tenho aqui. Eu não estou mostrando para você, deixa eu mudar aqui a minha câmera. Olha que coisa mais linda que eu vi este menino fazer. Isto é uma agenda onde tem de um jeito lindíssimo aqui. Eu tenho certeza que isso vai crescer. E para cada dia ou cada conjunto de poucos dias tem aí as frases, exatamente, com desenhos, a coisa mais linda do mundo. Eu amei de paixão. Muito bom, muito lindo, muito lindo. Eu fiz essa agenda, Evandro, assim, de uma forma bem de brincadeira, assim. Eu conheci essa menina, Bruna Alves. Ela é filha de uma espírita também. Aí elas assistiam minhas palestras, assistiam minhas lives. Aí ela disse, Edgar, eu posso pegar algumas frases de tuas poesias e fazer esses desenhos, assim. Que lindo, claro. E foi ela que fez essa arte, né? Foi, aí ela disse, aí eu peguei e disse pra ela, vamos fazer uma agenda. Aí ela disse, vamos embora, Edgar. Aí pronto, ela fez a agenda, pegou minhas poesias e tal, e lindo demais. E fizemos. Lindo demais. Maravilhoso. E eu ainda ganhei o meu primeiro cordel da minha vida, O Perdão. Ah, que coisa mais linda, gente. Aqui é o rapaz. Por que será que foi o perdão, hein, né? Uai. Você sabe informar, não, né? Por que foi o perdão? E por que você recebeu o perdão? Tá faltando algum perdão por aí? Não. Talvez. Comigo mesmo. Você mesmo. Tá todos os contatos aqui, depois eu vou colocar aqui na tela para todo mundo ver. Eu tenho uma grande dificuldade de me perdoar, mas a gente tá cheio de... A gente que aparece, né, pro público, passa uma impressão que nós já somos seres assim, super perfeitos, resolvidos. Eu tenho até dó das pessoas acharem isso, porque, nossa senhora, se soubessem assim, um tantinho piquititico da confusão que este ser aqui e tentando acertar e recomeçando todo santo dia, e enfim, nós somos, talvez a gente é muito questionador, isso sim. Mas isso é muito legal, né? Porque assim, o Mestre Jesus também, quando ele veio, o Mestre Jesus separou 12. Dos 12, um negou, o outro traiu, né? Então, assim, quando ele estava com esses 12, o mestre olhava assim e dizia, Pedro, eu sei que tu vai me negar, Judas, eu sei que tu vai me trair, mas são vocês, né? São vocês que eu quero que faça a caminhada. E quando ele está com a gente assim, ele sabe que nós vamos errar, que nós vamos tropeçar, mas ele diz, é vocês mesmos, vocês têm uns talentos maravilhosos, façam desse talento também um degrau para a evolução de vocês. Isso é lindo demais. E foi diante disso, Evandro, que eu escrevi uma poesia chamada Desnudar. Oba! Por favor, o palco é seu. Desnudar, onde eu digo assim, estão vendo esse irmão que vos fala nesse instante? É um ser também errante que não cumpre a missão. E se julga um cristão, insiste em andar sozinho, se fere no próprio espinho do seu ego vaidade, mesmo sabem na verdade, se perde no seu caminho. E carrega a própria cruz achando que é pesada. Se lamenta pela estrada, se esquece de Jesus.
não percebe a sua luz, pois anda tão ofuscado. É um ser mal educado, que também tem preconceitos, mesmo com tantos defeitos, ele ainda é amado. Cego, surdo, egoísta, pouco faz de caridade. Tem requisitos de maldade e ainda é pessimista. Um homem materialista, bruto e sem paciência. Se apega à ciência, da moral faz pouco plano, e assim no seu engano desconhece a sua essência. Mas eu tenho consciência desses erros que são meus. Isso é um passo para Deus, pois Deus sempre tem clemência. Quero então nessa vivência aprender a cada dia. Não me julguem a revelia, tentando me condenar. Só eu posso me julgar, pois minha mente é meu guia. Que essa minha poesia possa a todos desnudar, que possamos retirar o véu da hipocrisia, deixar de demagogia, ter autorreflexão, não perceber no irmão do seu olho argueiro e retirando primeiro a trave de vossa visão. Que coisa mais linda, menino, que coisa. Isso é uma verdade, né, velho? Coisa mais linda, é uma verdade pura e você torna as verdades mais doces, mais tranquilas. Menino, sou seu fã, você sabe disso. Tô morrendo de saudade de dividir um palco para fazer uma bagunça danada, como a gente gosta de fazer. Ah, meu Deus do céu, no Cimesp, saudade de vocês todos, obrigado. Que bom que a gente pôde bater esse papo aqui, conhecer um pouquinho mais, porque assim, a gente se encontra, mas dá tempo de conversar alguma coisa? Cada um corre para um lado para fazer as coisas e acaba não tendo tempo, né? Quem acha que vai para encontro espírita para ficar batendo papo, não para quem está dando as palestras ou cantando ou trabalhando, né? Especialmente para os trabalhadores, que esses coitados eles ficam assim das 5 da manhã às 2 da madrugada do outro dia na pilha, né? Isso. Mas que bom que a gente pôde conversar um pouquinho mais. Obrigado pelo seu carinho, querido. E fica aqui a última pergunta que eu faço para todo mundo, mas eu já estraguei minha própria surpresa. Onde é que você me conheceu? Onde é que eu te conheci? Não foi no Cimesp, não? Foi, então, estragou a surpresa, porque eu já falei já no meio do negócio. Tá. Sim. Na verdade, eu só não lembro se foi no Cimesp ou se foi no Ceará. Não, foi no Cimesp, porque foi o seguinte, foi muito interessante isso. Viu? Ah, que maravilha. Você vê que não é você que é meu fã, não. Sou eu que sou fã de você. Que bonitinho. Porque eu, no Cimesp, além de eu participar do palco principal, né, o palco do teatro, Sim. Nós fizemos um palco do lado de fora que nós chamamos palco cultural, onde nós recebemos todo mundo, até o povo que está assistindo, se quiser dizer uma poesia, cantar uma música, a gente leva para o palco e essa pessoa canta. E nisso eu chamo alguns amigos que são cantores ou poetas aqui do Recife para ir para esse palco cultural. Só que eu tive uma ideia, eu disse, Mário Jorge, vamos chamar o pessoal que vai para o palco principal para que eles cantem também no palco cultural. Aí Mário Jorge disse, Edgar, não tem condição não, porque o pessoal que vai para o palco principal, se eles forem para aí, o pessoal não vão deixar eles nem cantarem. Eu não sei se eles vão querer não. Eu disse, pronto, mas faz o seguinte, deixa eu perguntar para um se dá para ele ir. Aí ele disse, pronto, faz o seguinte, pergunta ao mestre aí, né? Meu Deus. Então eu fui pergunta a Evandro. Eu fui a estreia? Se ele vai. Foi, aí pergunta a Evandro, aí você estava andando assim no meio da multidão e tal. Aí eu fui lá e disse, Evandro, ó, tem um palco ali, será que não tinha como você participar? Aí você me deu um abraço. Como não, gente? Gente, eu achei que isso fosse regra. Então eu fui o desbravador aí. Eu acho que, assim, fora você, né, tinha Valda, porque Valda sim, a Valdinha, né? Claro. Valda a gente já gente, que delícia. Convite, acho que sim. E para mim, eu acho que é das melhores experiências. Você não tem a dúvida que é das melhores experiências, porque assim, é aquele de estar junto, grudado e fazer ruaça. Da última vez... Ai, cada vez que eu aquelas lembro, dobradinhas, Nossa né? Senhora. Com a Alan, você lembra? Não sei se você tá... meu Deus do céu, não sei como é que eu quebrei minhas pernas. Eu dancei Ravanagila com uma... Eu não sei dançar Ravanagila, eu não sei dança hebraica nenhuma, mas eu dancei esse negócio com uma judia. E ela disse que eu estava dançando certo.
Eu acho que algum judeu baixou assim e a gente imagina. Tamanha é a delícia de estar junto, de tá brincando, tá abraçando Muito, todo mundo. E eu acho que é o melhor dos encontros é isso. É você ter os claro. abraços, você tá junto, porque o dia que fala assim, ó, você só pode ficar do palco pra cá e não ver ninguém, desculpa, mas não vejo muito sentido Não, nisso, e não. você vai entrar no camarim, você vai no palco, depois do palco você vai pro camarim, pega o avião e vai embora. Deus que me Então, acho perdoe. que Não, isso foge um pouco do que é o artista, como um grande mestre Milton Nascimento dizia, né? O artista vai onde o povo está, assim. Eu acho que exatamente. se a gente perder esse significado, né? Às vezes tem pessoas que conversam comigo pelo WhatsApp e dizem, é você mesmo? Eu digo, sou eu mesmo, né? Eu acho que é isso, é a Eu essência. acho engraçado, outro dia, uma amiga de Catanduva pediu você poderia me dar, acho que foi o seu telefone, alguma coisa assim. Foi isso mesmo, ela entrou Foi o em seu, a contato Lilian, comigo para fazer um. Aí ela É, falou assim, Lilian. você poderia falar com o Edgar para ver se ele pode passar o telefone? Eu falei assim, não, Lilian, eu vou te passar o telefone, qualquer coisa manda ele me xingar, tá tudo certo. É, Aí eu falei assim, mas Lilian, se a gente tem telefone é para as pessoas entrarem em contato. Não faz sentido a gente ficar, olha, este número é segredo, é segredo É intergaláctico, verdade. você só passa. Que é isso? Então não dá, então não tenha. Não faz sentido. Isso. Artista que Pronto, foge do povo. ela entrou em contato comigo mais ou menos nesse formato, assim, sabe? Aí eu, minha amiga, que massa, tá? Ela disse, prazer demais falar contigo. É porque, Evandro, ainda existe algumas pessoas nesse nosso meio, assim, que, de certa forma, ficam um pouco nesse contexto, assim, de estrelato e tal, né? É, Mas cada um, a gente cada um com sua sabe história, que né? a arte pode subir na cabeça. Na verdade, não é a arte que Pode. sobe. A arte nos torna muito mais receptivos, mas às vezes a pessoa Isso. tem É, uma outra é ideia porque e, enfim, uma vaidade, coisa que você falou, vaidade. vai dar, uma coisa que você falou que é muito interessante. A gente tá ali no palco e as pessoas dizem ali, eita, está lá a perfeição, né? E elas não têm noção tanto de coisas que nós estamos recebendo, né? Nós estamos Sim, recebendo muito amor, muito carinho, nós estamos recebendo também muitas invejas, assim, vem é um um pacote completo. pacote tudo, né? Aí depende muito da nossa vibração, como é que nós estamos, né? É por isso que quando a gente faz um trabalho desse, quando a gente chega em casa, a gente tá morto, né? É, Porque é. é E muito, muito não sei se contexto, né? acontece com você, mas o começo é sempre muito difícil. Talvez você Isso. tá um pouco ansioso e tal quando você. Eu, por exemplo, a primeira Ah, música para mim é aqui é a divisora de águas, assim. Eu gaguejo, você, engasgo, se bobear eu tropeço, eu falo, é capaz de eu me estabacar no palco, eu perco o equilíbrio. Mas aí quando eu tenho a primeira reação do olhar da plateia, ou talvez de um aplauso, de um carinho, aí faz assim, agora estou em é, casa, agora sim, agora vamos é, começar. e o interessante é que tem pessoas que acham que quando a gente vai assim para fazer isso, a gente não pode receber aplausos, a gente não pode receber sorrisos, É a muito gente não pode isso. receber, né? Aí eu digo, isso é o termômetro que faz a gente fazer algo bom, assim. Menino, eu não. Imagine você no semestre, 3.000 pessoas, aí você canta uma música, aí tá todo mundo assim, ó. Fica, então. Eu vou me embora, né? Eu vou te contar que a gente vai em qualquer lugar que chama, né? Especialmente no movimento espírita. Em casa espírita, as pessoas até têm vergonha. Ai, desculpa que só tem 20 pessoas. Desculpa por quê? Obrigado pela oportunidade. Que se tiver eu Isso, tô lá. E aí isso. tem casas que são meio que ensinadas a. Olha, a Ah, palestra musical só pode aplaudir no final. Tem até dirigente que fala. Se fala, eu já isso. entro enfiando o pé na jaca e Não, falo assim: não tem essa história, não. Aplaude a hora que quiser. Mas tem casa que eu não consigo quebrar o gelo. Beleza. isso. Começa uma música, aí ninguém aplaude. Aí você já fica assim. Não é a questão de Fica aplaudir para você tenso. achar que você é alguma coisa. Não. É essa conexão que você faz com Isso, a isso. plateia, né? Com o outro. Aí não aplaude a primeira. Tá, beleza. Vai É, a segunda. Aí eu percebo que o povo já tá assim, ficando roxo.
né? Ebulindo, assim. E aí Segurando, vai né? numa terceira música que ela é mais emotiva. Eu trabalho muito com as linhas de que você começa assim alto, depois vai baixando, aí termina lá no É alto. Tem uma linha de emocional que eu sigo nas músicas para encaixar e lidar com a emoção das pessoas. Não dá para você terminar com uma muito música interessante. silenciosa no final ou uma música para baixo no final. Você tem momentos e momentos. Você pode fazer quantas vezes você quiser essa linha emocional que você vai conduzindo a plateia. Mas aí são pequenos ciclos de 3 ou 4 músicas. Então, assim, da quarta música não passa, o povo explode. Aí eu falo assim: ufa, ainda bem, achei que vocês não estavam gostando, eu já estava com vontade de ir embora. Porque Mas é esse feedback que a gente tem. Se não tem, claro, você fica claro. esquisito. Mas tem casa que fala É, assim, só no final para não atrapalhar. é Gente, porque. tem que Pode avisar dizer. assim, o que atrapalha é não deixar ser natural. Assim, se for ruim, faz cara feia, não aplaude, a gente vai se tocar, a gente encurta e pia. Mas se for para aplaudir, deixa aplaudir, que aí vai ser gostoso. Para É porque todo o mundo. pessoal, assim, o pessoal me chama e diz, Edgar é palestrante. Aí o pessoal quer que eu faça uma palestra científica, né? Eu digo, pessoal, eu não sou uma palestra científica, eu trabalho com arte, é poesia. Então, se fosse científico, então eu não queria que o pessoal não dissesse nada. Ó. Fique todo mundo calado, que eu vou apresentar uns slides aqui, né? Desde o micro ao macro, então eu não quero interrupção, porque é científico o processo. Mas o meu não é científico, o meu é emoção, é poesia, então eu quero a participação das pessoas. Se Claro. tiver alguém que queira declamar uma poesia, chame, né? Então, assim, eu já fui para vários centros, e claro, eu já passei por algumas situações assim que é muito interessante. Do diretor do centro ficar com raiva, porque o resto tem uma poesia. Já fui para um centro que o presidente era bolsonarista. Oh, E eu fui falar do amor e que o espírita não deve usar armas. E até hoje ele não ah, me chamou mais. pronto. Ah, meu Deus do céu. Então, Eu então não tive de acredito tudo. que Agora, você ser espírita e a favor de armamento é um negócio assim que. Então você não é espírita, é, não, né? Não tem nada a ver com é, espiritismo isso. É. Agora, assim, o mais difícil que eu fui, se você, para você ter uma ideia, foi um centro pequeno também. Eu também não tenho isso, não, assim. Às vezes eu gosto muito de centro pequeno, porque fica bem aconchegante, É uma né? delícia, Tem é muito bom. 20 pessoas, assim, eu Toda a acho experiência é maravilhoso. muito boa, Principalmente, né? É muito gostosa, assim. e aqueles que têm as velhinhas, assim, que elas ficam encantadas, eu acho muito maravilhoso. Mas uma vez eu fui para um centro que ele era pequeno e ele tinha uma sala de evangelização, só que a menina da evangelização não tinha vindo ainda. Não tinha chegado ainda para a palestra e tal, para ficar com as crianças. Aí as crianças ficaram na frente do público e na minha frente. Isso na minha frente, nos meus pés. E eles ficavam brincando. Já tive isso muitas Aí, vezes. aí não teve, assim, eu comecei, sabe? Mas assim, eu recitando e olhando para os meninos e para o público. E querendo lembrar da poesia. E aí teve um momento que eu chamei a direção, disse, minha amiga, olha, não é porque eu não gosto de criança, não, eu não fico pensando nisso, não, que eu É adoro uma criança. questão só de Mas é concentração, né? porque eu preciso me É, concentrar, porque assim não é algo técnico, né? Aí ela sem foi, dúvida. levou as crianças, mas também não me chamou mais, não. Olha, outros lugares vão te chamar, você vai conhecer mais pessoas. Eu acho que tudo é experiência, tudo é válido, é legal demais. E também ninguém tem a obrigação de gostar da gente, né? Tá tudo Claro, certo. claro. Tá tudo certo. De repente, se você chamou e detestou, a gente devolve o seu dinheiro, tá? Se De tivesse dinheiro. volta. Aquela história, É, satisfação do cliente ou seu dinheiro de volta. Então, gente, é tudo trabalho é. voluntário, tá? Só para receba, abrir receba esse. lá, né? É, É, tudo trabalho mas é porque voluntário. também, tem alguns que cobram, né? Então, assim, eu já recebi convites para outros estados que o pessoal perguntou, diga, mas quanto é seu cachê? Aí eu Sim, disse, me fazem essa pergunta pô, constantemente. meu amor, não tem cachê. Tem, assim, né, a passagem aérea, claro, né? Claro, claro, as E despesas. hospedagem, e também, hospedagem também não precisa ser 5 estrelas, viu, pessoal? Sim, Pode ser sim. 4, É, né? Também tá de bom 3 tamanho. não, né? Não, mas eu brincando, às vezes eu fui uma vez para São Paulo e o amigo que me chamou, ele me colocou num hotel muito bom, hotel por sinal. E aí eu fiquei lá 1, 2 dias, eu fiquei 5 dias em São Paulo. Quando chegou no terceiro, ele disse, Edgar,
tu quer vir aqui para casa? Eu disse, meu amigo, eu estava esperando você me dizer isso. Aí fui para casa dele, eu e a esposa dele, a gente jantava na mesa ali, E é brincava, gostoso ria. demais, né? E eu lá no hotel sozinho. Você acha? Não, não. Isso é bom demais, é isso, né? Que legal. Aqui. É isso, afinal de contas é a bom experiência, né, que a gente... Esta experiência não é só, por exemplo, eu me deslocar daqui a, sei lá quanto que dá, acho que dá uns 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, até no Cimesp, para ficar isolado, nada, a gente quer ficar no balacobaco com todo mundo, abraçando todo mundo, né? Dormir sim, porque especialmente para cantor, se eu não dormir no outro dia não tem apresentação, vai ter um mímico, mas, pô, é um encontro que é gostoso, e essa experiência é maravilhosa. Assim como essa experiência aqui foi maravilhosa. Também. Obrigado, meu amigo, obrigado pela disponibilidade, pela rapidez na resposta, e espero que esse programa fique bem bacana para você, e aí eu vou te mandar o link. Você deve estar assistindo já isso agora. Tcharam. Não, tá confuso isso, mas enfim, o Edgar já está assistindo. Mas aí eu... Que? Pode dizer. Fala. Não, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Pode deixar uma pergunta para o apresentador? Por favor, isso aqui não é... eu não sou jornalista, então manda. Então, para você, o que é a poesia? Minha nossa, a poesia, assim, na verdade, a música com palavra é a poesia, para começo de conversa. E a música... E assim como a poesia é a linguagem universal do espírito. Quando não houver mais nada de linguagem, a poesia e a música são essa linguagem que vai continuar. Então, eu especialmente sou cantor, então a minha música não é instrumental, ela vem com o poder da fala, o poder da poesia, e eu jamais canto alguma música que não seja, que tenha poesia, que toque o coração e que também mude a percepção de mundo, de vida, e que emocione, e é a poesia que faz isso antes da música. Então, é meu alimento. Mas é isso, essa era a resposta que eu estava pensando. A poesia é justamente isso, é você ver a vida com outros olhos, é você enxergar coisas que talvez o nosso cotidiano, a nossa rotina não nos faça ver, né? Sim. O grande poeta Belchior, ele tem uma poesia, uma música chamada Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, depois você escuta, e onde ele fala isso, em um dos trechos ele diz assim: vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua. E a gente faz muito isso, a gente vive o dia, mas não vive o sol, a gente vive a noite, mas não vive a lua, porque está faltando poesia na nossa vida. E o mais interessante da poesia é porque quando você consegue beber dessa fonte da poesia, como você bebe através da música, e nós conseguimos ver a vida com outro ângulo, então nós começamos a perceber que Deus, ele nos dá ferramentas a todos os momentos e em todas as pessoas. Então não tem como você, depois de beber da fonte da poesia, você ler um livro apenas por ler, assistir um filme apenas por assistir, escutar uma música apenas por escutar. Tudo tem que ter poesia. Né? Às vezes eu brinco com meu filho, eu digo: você assistiu o filme? Ele diz: assisti. Eu disse: certo, e o que é que o filme diz? Ele disse: pai, diz nada, era apenas... Eu disse: diz. Ele diz alguma coisa. E o mais interessante disso, Evandro, é porque a gente começa a perceber isso em tudo, assim. Esses dias eu estava assistindo aqui com o pessoal de casa a questão do BBB, né, do Big Brother. Sim. E estava tendo aquela situação de Lucas, né? E eu vendo assim quanta poesia tem em tudo aquilo, né? Poesia no sentido de a gente perceber quando uma pessoa está sofrida, quando as pessoas abandonam por conta de preconceitos raciais, de homofobia, por conta que a gente não tem paciência quando uma pessoa está com problema. Eu escutei uma frase um dia desse tão linda que ela disse assim: toda criança problemática é uma criança com problema. Que maravilha, né? Isso, assim, a gente perceber essas coisas. Uhum. Então, um jovem, numa situação daquela, que você está na mídia para o Brasil todo, para o mundo todo, enfim, e o cara não está satisfeito, você
começa a perceber quantas dores tem ali, né? Sim. Quantas coisas, e a maioria das pessoas apenas afastaram. Eu tenho uma amiga aqui que ela tem um projeto chamado Mundo do Lua, porque o filho dela suicidou com uns 18 anos de idade, Puxa Luão, o nome vida. dele, e ela fez um projeto chamado Mundo do Lua. Eu fiz até uma poesia muito linda para o projeto dela, e ela me disse assim, ela disse, Edgar, aquele menino, ele conseguiu sair da casa. O meu filho, ele saiu da casa da vida, porque ele estava passando aquelas dores. Esse menino, ele ainda teve a sorte de sair de lá e encontrar outras coisas. Sim. Meu filho não teve essa sorte, né? Então, quantos jovens hoje não têm uma casa para sair? Eles saem da casa material, né? Então, a poesia faz com que a gente reflita sobre tudo isso, e principalmente a poesia, ela é prima irmã da empatia. Você não pode ser poeta se você não tem a sensibilidade de perceber as dores dos outros. Sem dúvida. Então, mestre, nas suas palavras, isso aí é a poesia. Você perceber tudo isso que está no imaginário, mas que está no mundo real também, né? E eu sou grato de estar aqui com você, viu, mestre? Obrigado, eu queria deixar uma poesia para você. Por favor. Você edite, faça o que você quiser, coloque uma parte que você queira, mas que fique para você. É a poesia chamada Gratidão. Pode ser ela? Por favor, por favor. Então, mestre, gratidão vai muito além de usar a palavra grato. É aceitar e dar valor ao que importa de fato. É saber retribuir e, no dom de dividir, enxergar o abstrato. Gratidão pelos meus atos, do que quero e mereço. Que aquilo que Deus não dá, não é o fim, é o começo. Escolhendo em mais alto, a liberdade de um salto, ou escravo do tropeço. Seja grato pelo preço, e saber quando parar, e sentar e decidir e não só se lamentar. Veja a estrada com carinho, uma pedra no caminho nos ensina a caminhar. Gratidão por enxergar o que dispõe no universo, vislumbrando as maravilhas, deixando de ser disperso, fazendo de cada dia um livro de poesia, com beleza em cada verso. Gratidão pelo adverso, pois nem tudo é só amor. Perdoe quem te feriu, seja grato até na dor, que a mágoa não te consuma, pois o sândalo perfuma um machado agressor. Aos seus pais, diante da dor, cuidado e gratidão. Na velhice, a enfermidade pede um pouco de atenção. Quantos sonos já perdidos e quantos sonhos tolhidos talhando nossa missão. Grato pela oração nas palavras de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz. Que eu possa, pela dor, entender o que é o amor, a rota que me propus. Grato até pelo cuscuz que hoje tenho para jantar. E que a necessidade venha só para nos mostrar que o plantio só é bom quando entendemos o dom na arte de cultivar. Grato por saber plantar atitude mais coesa, que a paz que eu quero em mim, e disso tenha certeza, de que na não violência eu veja na minha essência a importância da defesa. Gratidão é a riqueza que na vida é tão nobre, iguala o ser humano do mais rico ao mais pobre. Bandeira de caridade é luz da humanidade, que a humanidade cobre. Na gratidão se descobre a arte de ser amável, faça dela uma rosa de perfume incomparável. Nos campos do bem e do mal, o plantio é opcional, a colheita inevitável. Então, mestre, vamos plantar o bem para a gente colher o bem. Coisa mais linda, muito obrigado, querido. Obrigado mais uma vez. Que bom que estamos juntos e não vejo a hora de passar esse negócio todo para a gente estar de novo junto, né? Abraçado. Claro. Poxa vida, essa pandemia está judiando muito da gente, mas vai passar, se Deus quiser. Muito, pra gente aprender. Muito. Pra gente aprender foi com força, como diz o outro, né? Foi com força, né, mano? Obrigado, olha, querido, mano, obrigado. Eu vou deixar só as imagens do meu cordel. Ah, que lindo. Gratidão. Esse livrinho aqui, Minuto de Poesia, que é um livro de uma poesia para cada dia do mês. Puxa, que coisa linda. E também, para quem quiser CD do poeta, tem um CDzinho. Aê! Você ainda tem CD, mestre? Olha, eu tenho, mas usar não uso. Eu uso só no celular por streaming, essas coisas, sabe? Mas eu passo mas o pessoal tudo. Adquire. Sim, eu passo tudo pra. Eu tenho os meus CDs também, mas eu passo tudo pra MP3. Mas quando tu vai pros eventos, tu vende em MP3 ou em CD? Porque. E tem esse livro aqui, Nas Asas da Liberdade, que é um livro do trabalho que eu faço nas unidades prisionais, com poesia lá, que é poesia só dos reeducandos,
das unidades prisionais daqui da região metropolitana. Gente. Então, E esse você- livro é um livro de poesia. Tudo isso encontra no site poetaedgar.com.br. Meu site está se organizando, viu? Eu mandei uma pessoa organizar, só que aí eu estou tirando de uma plataforma e botando no outro, então ele está ainda sem entrar. Então pode ir lá no Instagram, Poeta Edgar, pode mandar um direct lá. Poeta, eu vi sua live levando, como é que eu faço para adquirir? Aí eu mando o contato e a gente vai conversando. Pode conversar Muito comigo. bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Beleza? querido. Beijo gigante, obrigado. Grande prazer. Uma honra estarmos juntos. Prazer foi meu. E daqui uns dias a gente dá um abraço bem gostoso. Tá pronto? Olha o passarinho. Se você fizer assim, deixa eu apresentar. Mas aí essa mão, como é que eu. Esse negócio de câmera assim. É tudo ao contrário. Lá. Vamos lá. Aê! Muito bem. Obrigado, querido. Gratidão, viu?